Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da goleada do Fluminense sobre o São Paulo, 6-0 no Maracanã. Um placar que é difícil de se ver, né, pessoal? A gente vê um placar desse quando é um time grande contra um time pequeno. Agora, dois times grandes. São Paulo, que é gigante. 6-0 o Fluminense, rapaz. Os gols do tricolor das Laranjeiras, né? Canóbio fez aos 8 minutos, Martinelli aos 15, Nonato aos 24. Então, com 24 minutos do primeiro tempo, já estava 3-0. Terminou o primeiro tempo 3-0 e poderia ter sido mais. John Kennedy aos 24 do segundo, Canóbio novamente aos 31 do segundo e o Serna aos 41 minutos do segundo tempo fechou o placar 3-0 Fluminense. Vamos aí trazer o pós-jogo, vamos reagir aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Vamos para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Que humilhação, que vergonha, que coisa feia o que fez o São Paulo no Maracanã agora há pouco. O Fluminense amassou, triturou, atropelou o time do São Paulo. Tudo bem, o São Paulo estava com 1000 desfalques, mas é o time do São Paulo entrando em campo. Foi a maior goleada da história de Fluminense e São Paulo. Mas o que mais surpreende é a apatia, a forma como o São Paulo jogou. O Fluminense entrou para ganhar, mas o São Paulo entrou para perder. Jogador tirando o pé de dividida, jogadores do Fluminense entrando na área, jogador do São Paulo fazendo assim. Que coisa ridícula, que fim de brasileiro humilhante, que humilhação. O time do São Paulo que se encontrou para jogar com o Fluminense. Ou o time do São Paulo jogou hoje contra o Fluminense, Júlio Gomes? Tudo bom, Tomás? Boa noite. Um abraço para você, boa noite, um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no Depois do Jogo. Os craques estavam com a camisa do Fluminense. Alguém já soprou aqui no meu ponto encontro de bagres. Aí não, gente. Aí não vamos apelar, vai. Uma reunião de bagres, né, que seria. Tomás, o São Paulo tinha 15 desfalques. E ontem, acho que você me perguntou o palpite, me parecia meio que uma barbada. O Fluminense, que ganhou de todo mundo no Maracanã desde a chegada do Zubeldia. O Zubeldia começou o campeonato no São Paulo, né? Foi mandado embora e tal. O Fluminense está jogando bem. O Fluminense faz por merecer estar em quinto lugar no campeonato. A disputa contra o Botafogo, contra o Bahia vai ser boa. O Fluminense tem chance de ganhar a Copa do Brasil. O Fluminense é um dos times do ano. Mas o Fluminense chegou na semifinal do Campeonato Mundial de Clubes. Então, o Fluminense, coisa que o Flamengo e o Palmeiras, todos poderosos, né, não fizeram. O Fluminense, repito, é um dos times do ano no futebol brasileiro. E ele é mais forte do que o São Paulo hoje, bastante mais forte. Se a gente entrar numa pegada de analisar de forma mais profunda, o Fluminense entendeu rapidamente nesse universo de pontos corridos, de futebol nacionalizado, qual era, depois de ter sido campeão, inclusive, na era Unimed, né, com mecenas. Todos esses mecenatos me chamam muito a atenção porque parecem castelos de areia. O do Fluminense era um deles. Deu muita alegria para a torcida. Ganhou 2 vezes o Campeonato Brasileiro, mas assim que foi embora, só não caiu para a segunda divisão de cara por causa do tapetão. E aí o Fluminense conseguiu encontrar o seu DNA. A formação de jogadores, a base, criar, vender. E o São Paulo? O São Paulo carrega décadas de muito sucesso e de pioneirismo em muitos aspectos do futebol para esse início da era de pontos corridos, faz muito sucesso no momento para mim, a maior baixa histórica do futebol brasileiro, em termos de nível. Já falei isso algumas vezes. Não é tirar mérito do São Paulo, mas é contextualizar. Ele ganha 3 vezes o campeonato e tal, e se autoproclama soberano. E a partir daí, meu amigo, é só ladeira abaixo. O São Paulo, ao contrário do Fluminense, não sabe exatamente qual é o seu lugar nesse futebol brasileiro da atualidade. E aí, isso se viu hoje em campo,
com o São Paulo muito desfalcado, com jovens da base, claramente despreparado para o jogo, parecia realmente profissionais contra amadores, né, Tomás? Não é jogar... Um dos jogos mais desiguais que eu já vi no Campeonato Brasileiro. É o Flamengo e Vitória e o Fluminense e São Paulo. Sim. Desse campeonato atual, né? O São Paulo não é amassar tudo e jogar fora. Não é que nenhum desses jogadores presta. Agora, claramente, o caminho que trouxe o São Paulo até esse jogo foi um caminho mal percorrido ou mal planejado, no mínimo, né? E aí, o que se viu no campo foram 6-0. Poderia ter sido 8, 9, 10. Realmente foi um massacre, foi um vareio. Vira 3, acaba 6. O Fluminense humilhou o São Paulo no Maracanã. Vamos aos lances da partida e aos gols, né? Lances do Fluminense, né? Lances do Fluminense. Aí o VAR sendo acionado. Tudo começa com um pênalti que a gente não daria, né? Eu não gosto. Eu diria que eu não daria esse pênalti. Não. Eu diria que não foi pênalti. Não foi mas pênalti. eu entendo que vários árbitros dão esse pênalti, mas eu acho um erro, sinceramente. Não é pênalti. Só não vai ser falado mesmo porque o resto do jogo foi tão escandalosamente ruim para o São Paulo que não dá para ter cara de pau para reclamar de um pênalti daquele, né? Mas assim, não é pênalti. E aí, grande lance do Canóbio e melhor ainda a maneira como o Samuel Xavier consegue se esticar para fazer o cruzamento, né? Você vê que pela câmera de trás parece que o cabeceio do Everaldo ia para fora. Eu também acho. E aí a bola sobra pro Martinelli e o Everaldo vaiado pela torcida. E olha, vaiado pela torcida com o time ganhando, hein? Quer dizer, não tá bem na fita o Everaldo. E a facilidade desse drible aqui, hein? É o Ferrarese, né? E o Ferrarese também no segundo tempo em vários lances, né? O São Paulo está com 2 meses de salário atrasados, né, Tomás? Eu não sei se... Eu não quero insinuar nada. Times com salário atrasado costumam ter jogos assim, né? Não é que o jogador entre em campo querendo perder, mas olha isso, que coisa bizarra. E o Canóbio também não pode perder esse gol, assim como o Everaldo não poderia ter perdido o gol no lance anterior, estou em cima do goleiro, né? Mas o cara, quando está com o salário atrasado assim, ele não se mata, né? Ele não vai correr mais do que ele correria. Jogada bonita, começa com um toque de calcanhar, mais uma defesa do Yang, é um bombardeio, né? Um atropelamento. Para mim, falando do ponto de vista do Fluminense, é o gol do Kennedy, golaço. Que tinha entrado no lugar do Everaldo, né? Mas a facilidade é muito grande. E aí um contra-ataque, o passe do Lúcio e o Canóbio... Mas assim, como é que o Canóbio aparece livre? Não tem lateral esquerdo do time, ó, tá voltando aí o jogador, mas não tem um zagueiro para fazer a cobertura do lateral esquerdo. É um lance que o São Paulo estava no ataque. Aí até fiquei com a impressão que o Soteldo no começo do lance poderia estar impedido, mas aí o replay já tira a minha dúvida imediatamente. Realmente, era o Serna, né, que faz. Isso. Estava realmente muito fácil. Incrível, muito fácil. Incrível. A gente vai demorar para ver um jogo tão fácil assim, num campeonato tão equilibrado como é o brasileiro. Eu acho até que você citou Flamengo e Vitória, né, que foi aquele massacre. Teve outros massacres do Flamengo. 7, 8 do Flamengo? Acho que foi 7, né? 7-1. 8-0 contra o Vitória, né? O Flamengo e Corinthians foi um escândalo também no primeiro turno. Acho que foi 4, poderia ter sido 8, mas era o Flamengo, né? O Fluminense é um grande time, mas não é o Flamengo. E ganha do São Paulo de 6 e, como a gente viu aí nos lances, poderia ter sido mais. Veja na estatística o número de grandes chances na aferição do SofaScore, ou na avaliação do SofaScore, 9. Eu nunca tinha visto isso. 9 grandes chances, num jogo que foi 6-0, 16 finalizações do Fluminense, 11 no gol, 5 do São Paulo, 1 no gol. Eu confesso que eu nem lembro dessas finalizações. Nos melhores momentos a gente não viu nada. Pois é, 4-3 escanteios. Curiosamente, o São Paulo conseguiu mais escanteios do que o Fluminense, que o Fluminense foi tão certeiro, né? E a defesa do São Paulo foi tão peneira que ela nem jogou bola para a linha de fundo. 556 passes contra 421. São Paulo um pouquinho mais faltoso, 11-8. Um pouquinho mais faltoso, mas nada faltoso. Para quem toma 6 gols, né? Desse jeito, quer dizer, não parou o adversário com faltas, não tomou cartão. Não fez nada, não fez. Totalmente. É o vácuo. O jogo do São Paulo hoje é o vácuo, né? A ausência completa de intensidade, de disputa, de vontade de ganhar o jogo.
E aí o Canóbio acho que acaba entrando como o craque da partida com essa nota 8.8 por conta do segundo gol, porque são vários jogadores do Fluminense que jogam muito bem, que acertam a maioria das tentativas, né, de drible, de passe, de assistência. Além dos 2 gols, aquela bola na trave. Everaldo, diria. Menos Everaldo. Não, menos Everaldo, bem lembrado, infelizmente, né? Eu gosto do Everaldo, mas realmente ele não vive uma grande fase. Não sei quantos jogos sem fazer gol e hoje ele foi muito mal. São 16. Que coisa, né? É muita coisa. E acho que, se não me engano, desde agosto... Só mais um detalhe, 6 bolas recuperadas do Canóbio. É muita coisa também para o atacante, né? Aí tá o time de São Paulo que vai entrar para a história, mas o Everaldo desde agosto não participa de um gol, ou com gol ou com assistência. Simplesmente nenhuma participação. É duro, né? Cornetar o torcedor que corneta, né? Acho que o torcedor, no fim, tem razão. Agora, o time que começa, é claro, um esboço de time é o que tem, mas até aí você não vê tanta molecada, né? Tem o Mike pela direita e tem o Luca, que é um garoto muito promissor pelo lado esquerdo, além do goleiro. Mas Ferrarese, a improvisação do Luiz Gustavo na zaga, mas isso já aconteceu em outros momentos. Você tem ali 3 volantes de respeito, eu diria, Pablo Maia, Bobadilha, jogador de seleção. Sim, o Marcos Antônio, que vive uma grande fase, voltando poderia de contusão. Titular, né? Claro. O time titular. E o Rigoni e o Tapia lá na frente, aí eu já tenho minhas dúvidas, embora o Tapia faça um golzinho aqui, um golzinho ali. O Rigoni eu não posso dizer o mesmo, Júlio. Não. É uma dupla muito fraca, né? É uma dupla bastante fraca. E se você desse mais meia dúzia de rodadas para esse Campeonato Brasileiro aí, São Paulo, capaz que ainda belisque uma Libertadores, ia mergulhar de cabeça na luta contra o rebaixamento. Né? Sim, e eu estava pensando cá com os meus botões. O Santos está brigando para não cair, mas está com o time inteiro, Neymar à parte. Pode contar com seus principais jogadores, todos bem, fisicamente, correndo. Imagine o São Paulo no lugar do Santos hoje. Sem ninguém, Júlio. Sem ninguém. Com alguns jogadores de meio campo. Realmente muito. Hoje faltaram 2 jogadores no banco de reservas. Não tinha gente para completar. Não tinha gente suficiente para colocar no banco. 15 desfalques. Luiz Gustavo, falando ao Sport TV, logo depois do jogo, no calor, né, do gramado ainda, no final da partida. Capricha na entonação, hein, porque ele falou bem bravo. Viu? Falou bravo. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. Eu aprendi a amar o São Paulo, mas infelizmente a gente tem que falar a verdade. As pessoas têm que começar a vir falar e assumir algumas situações. A culpa é nossa. Nós, jogadores, fizemos M3 pontinhos hoje. Desculpe pela palavra. Mas esse clube é muito grande e merece ter uma direção de uma vez por todas. Um plano claro do que queremos do início ao fim de uma temporada. Eu não sei o que vou fazer na minha vida no ano que vem, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida, e cabeça erguida é ser honesto e sincero. Pedimos desculpas aos torcedores, mas uma coisa é certa, está na hora do São Paulo começar a colocar as caras de quem tem que colocar, assumir responsabilidades, assumir de cima para baixo, para que esse clube possa voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Muito forte isso, né? Possa voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Essa frase final é forte mesmo. E aí a gente vai para o executivo do São Paulo, Rui Costa, ainda na zona mista, mas bem depois da declaração do Luiz Gustavo, perguntados justamente sobre a entrevista do volante tricolor. Ele tem razão no sentido de mostrar a sua indignação. É só essa a razão que eu posso dar a ele. Depois de um resultado como esse, repito, vergonhoso, vexatório, que não condiz com a história do clube, que não condiz com o trabalho que se busca fazer todos os dias, ele manifestou essa indignação. E ele está sob violenta emoção ainda, saindo do jogo. E aí, claro, ele cobra de todos, fez uma autocrítica também. E somos todos responsáveis. Agora, não é o momento de apontar o dedo para o treinador, para o jogador. Somos todos responsáveis, inclusive eu, que estou aqui. A questão, acho que o Luiz Gustavo não estava apontando o dedo nem para o treinador, nem para os jogadores, né? Ele deu uma disfarçada ali, né? Fazendo a tal autocrítica citada pelo Rui, mas eu acho que ele estava apontando para outros lugares, você já vai comentar. Apontando para cima. Exatamente. O Hernan Crespo, técnico do São Paulo. Não posso falar e opinar sobre as declarações do Luiz Gustavo. A torcida não merecia passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, temos que pensar que, nesse momento, como time, não podemos fazer isso. Talvez um resultado como esse possa acelerar as coisas, o planejamento para o próximo ano. A gente sabia e sabe perfeitamente que temos muitas coisas para melhorar. Ao mesmo tempo, eu já sabia. Quando cheguei, a diretoria me falou: não temos dinheiro, ao menos até dezembro. Não podemos contratar ninguém, não temos dinheiro para isso. Temos que só nos salvar. Então, estou esperando e confiando no que a diretoria fará.
que até dezembro teríamos dinheiro. A partir de janeiro, podemos começar a falar. Então, vamos confiar. Tá difícil, hein? Que coisa. Crespo, eu diria para não ficar tão esperançoso assim, não, hein? E assim, Tomás, se o São Paulo não tem dinheiro e está endividado, está certo não contratar. Está certo não contratar, gente. Eu critico muito. Acho que o Corinthians é o campeão disso, mas não é o único, né? Clubes que estão completamente endividados e tal, ir lá contratar jogadores, não sei o quê, vai rolando dívida, vai aumentando. Assim. Isso não é a solução, nem para o São Paulo, nem para o Corinthians, nem para ninguém. A solução vai ser ou cortar na carne ou virar SAF, quer dizer, ou arrumar um comprador, né? Ou arrumar alguém que injete os bilhões aí que o clube precisa para se livrar das dívidas e poder começar uma vida nova, né? Basicamente o que aconteceu com o Botafogo, por exemplo. Quer dizer, alguém tem que chegar lá e injetar o dinheiro que está faltando. E é difícil, tá? Para o São Paulo e para o Corinthians, Tomás, muito menos difícil do que para os outros todos do futebol brasileiro. Porque eles têm as dívidas, a dívida grande, mas eles têm um capital de giro enorme, parecido, inclusive, às vezes até maior do que de Palmeiras e do que do Flamengo, né? No caso do maior, muito parecido com o do Palmeiras, abaixo do Flamengo, mas esses são os 4 clubes que estão na mesma liga, digamos assim, do futebol brasileiro, em termos de entrada de dinheiro, de giro, de capital que gira e que pode ser utilizado. O problema, o que engessa esses 2 gigantes, São Paulo e Corinthians, é o que você está devendo e, consequentemente, você não consegue fazer com que o dinheiro que entre seja bem utilizado. Você está sempre correndo atrás do rabo. O Flamengo fez um plano e conseguiu se organizar para isso. É claro que São Paulo e Corinthians, especificamente falando do São Paulo tem condições de entrar, de fazer essa roda girar para o lado certo. Só que não parece... eu não vou dizer assim, que não parece estar nas mãos de pessoas capazes de fazer isso. Não me parece que essa dinâmica está sendo aplicada num clube que é como se fosse um governo, né? Como se fosse um país, um estado, uma cidade, um município. Você precisa, ao mesmo tempo, acertar as suas finanças, mas justificar para o seu eleitor ou para o seu torcedor que você está fazendo alguma coisa positiva, que você está dando a ele o que ele precisa. No caso de políticas públicas, precisa literalmente de um salário, um prato de comida, enfim. No caso de um clube, precisa de jogador, precisa de vitórias, precisa de títulos, né? Então, quando o São Paulo ganha a Copa do Brasil, depois de tantos anos, de forma inédita, ele está entregando para o torcedor o que ele quer, mas ele também está gerando uma ilusão. A ilusão de que você tem a capacidade de lutar de igual para igual com o Palmeiras e o Flamengo. Hoje não tem. Hoje não tem. E agora, acho que o Luiz Gustavo também não tem a resposta para isso, tá, Tomás? Assim, é difícil, não é simples. Você precisa pegar, talvez... Se não virar uma SAF, talvez pegar uma gestora internacional, talvez pegar alguém que mostre aqui, ó, nesse teu cenário, você vai precisar cortar aqui, aqui, ali, ajustar as finanças aqui, aqui, ali, renegociar essa dívida, para tentar entrar numa dinâmica positiva em que o São Paulo não está. A gente vai trazer os destaques da vitória do Fluminense, mas o que me chama a atenção no São Paulo é como eles conseguem, nos últimos anos, né, ser incompetentes em diversas áreas, né? Um departamento médico que parece que não recupera o jogador. Parece que é um clube que não tem coesão de... Não tem. Preparação física, parece que o time está sempre devendo, né? O treinador que é demitido com muita facilidade, talvez até menos do que Corinthians e Santos, mas também é um giro frequente de treinadores, contratações mal feitas, né? Como explicar a volta do Rigoni para o São Paulo, que já não tinha mostrado nada na primeira passagem, essa insistência, que também é um erro, às vezes, tradicional do Corinthians, de ficar sempre buscando trazer ex-ídolos, né? Ídolos do passado, que já não estão no mesmo patamar de outrora, mas que custam, talvez, tanto quanto
custavam antes, ou às vezes até custam mais, né? Às vezes pode dar certo, o Lucas chegou, deu uma Copa do Brasil, o Caleri fez um gol atrás do outro quando voltou, mas aí o tempo vai passando, você já começa a desconfiar um pouco desse custo-benefício a longo prazo. Isso. O custo-benefício é que é muito discutível. Você vai encontrar uma ou outra solução de problemas por parte desses caras, mas o custo-benefício não compensa, não vale a pena, né? E você tem um outro fator só que você não citou, que é a base. O São Paulo criou em Cotia, aqui perto da capital, né, na Grande São Paulo, o maior CT, maior e melhor centro de treinamento do futebol brasileiro. Anos atrás. Outros já têm coisas até melhores. Vou cometer uma inconfidência, eu fui uma vez conversar com o Dorival Júnior, quando ele era técnico do São Paulo, 2 anos atrás, lá no CT do São Paulo. Ele olhou para o muro do Palmeiras e falou assim: quando eu jogava lá, o bom era aqui. Hoje o bom é lá. Assim, equipamentos, espaço físico, tem um monte de coisa em que o São Paulo realmente ficou parado no Soberano. Sim. Ficou parado no tempo, achando que ninguém ia alcançá-lo, que ele ia para sempre ser o melhor do Brasil, enquanto estava todo mundo trabalhando ali, tentando ser o São Paulo. E a base tem um outro detalhe, né, Júlio? Você chama atenção para isso algumas vezes. Não adianta você ter o melhor centro de treinamento, mesmo pensando em equipamentos, pensando em departamento de fisiologia. É o mecanismo da base que hoje é muito mais importante, captação. Não só a captação, mas a maneira como você trata esses meninos, é a psicologia, é a hora certa de subir, é como vender, quem vender e quem usar no profissional. E isso tudo o Palmeiras faz com muito mais, e até o Fluminense faz muito melhor do que o São Paulo. Muito melhor. Aliás, você falou os dois que fazem melhor. Não, mas eu acho que o grande segredo do Palmeiras está na captação. Perfeito. E o São Paulo também não... Lembra que o São Paulo era o pirata da base? Sim, pegava de todo mundo. Falava disso, né? O São Paulo era muito criticado por isso. Exatamente. Pegava jogador de todo mundo e literalmente pulava o muro para pegar jogador do Palmeiras. Hoje ele é o pirateado da base, né? O São Paulo... O Hendrick era do São Paulo. Pô. Pois é. Quer dizer, os jogadores são... O São Paulo tem sido atravessado constantemente por clubes que oferecem mais, oferecem condições melhores, oferecem dinheiro, enfim. Ou tem mais uma rede de empresários e de olheiros mais bem articulada, mais bem feita. E, além de tudo, isso é muito falado também, como esses CTs da Barra Funda e de Cotia não se conversam. Existe um certo racha entre o futebol profissional de São Paulo e o futebol de base de São Paulo. Quer dizer, não existe uma coesão. O São Paulo... ele é realmente um Titanic um pouco desgovernado. E não é tudo culpa do Casares, nem tudo culpa do Belmonte. Tem gente que fala sobre as eleições do São Paulo, quer dizer, você não ter ampliação para sócios torcedores terem voz em relação... Nem sócios, clube, né? No caso do São Paulo, são os conselheiros que votam. Só os conselheiros, enfim. Então, você tem ali um sistema um pouco antiquado, em um clube que também ficou antigo. São Paulo lembra muito o Manchester United hoje. Né? Assim, foi o maior em seu momento, mas sentou num trono e o futebol ele é muito dinâmico, muito dinâmico. Em compensação, o outro lado da moeda é o Fluminense, que é o único. O Fluminense tem um projeto de SAF, né? Tem um projeto de SAF. Sim. Mas o Fluminense... é o único, além de Palmeiras e Flamengo, que não parece ter que virar SAF. Ele parece ter encontrado uma solvência financeira, um caminho, ainda que também critique-se algumas coisas lá de Xerém, também um pouco anárquico o ambiente ali, enfim. Alguns grandes profissionais de formação de jogadores já foram tirados do Fluminense, alguns estão no Bahia hoje. Mas o Fluminense entendeu o que ele faz no futebol brasileiro. Né? Ele não vai ser o top 3, mas ele consegue montar times, elencos e vender bem jogadores para poder se manter no topo e não ficar correndo risco de queda, como já foi no passado. Fluminense que teve, entre outros destaques, hoje Canóbio e Nonato. Os dois falaram no Maracanã depois de Flu 6, São Paulo 0. A gente entrou focado desde o primeiro minuto, nosso time não deu espaço para eles, a gente fez parecer fácil, mas não é fácil.
a gente teve que ter muita entrega para conseguir superá-los e acredito que fizemos um bom trabalho. A gente está tentando tratar jogo a jogo, passo a passo. Claro que a gente pensa na Copa do Brasil também, né? É um campeonato que a gente pode conquistar o título, né? Mas isso é consequência e fruto do que a gente vem fazendo agora. Então, para a gente chegar bem lá, a gente tem que estar bem. E a gente vem numa crescente bacana. E sobre o Ganso, foi muito legal hoje viver esse momento e estar vivendo isso de perto, né? Ver o carinho que a torcida tem por ele. Ele é um ídolo do clube. Eu já o conheço já há bastante tempo, então eu sei o quanto ele vive isso, o quanto ele respira Fluminense. É um cara querido por todos e ver ele voltando aos gramados depois de um tempão fora, sendo ovacionado no Maracanã, é muito bacana mesmo e a gente fica muito feliz por ele e muito orgulhoso. Minha característica é tentar estar em todas as partes do campo, mas com inteligência, não é estar em todas as partes do campo e não cobrir ninguém. Eu acho que é um pouco que vengo tentando de sumar a meu jogo, além de gols. Lógico que não é uma parte que me preocupa, porque estou treinando bem, estou treinando muita finalização, isso estou muito tranquilo, que estava dando na trave e eu sabia que estava finalizando bem, era só dar um jeitinho melhor de virar um pouquinho mais a chave e com muita tranquilidade, mas acho que o Zubel já está pedindo para mim, para Kevin, para os pontas, que estão muito bem, estão a um nível muito alto, e isso ajuda que a gente continue estando no nível muito alto também para ajudar o time. E aí a gente vê na classificação o São Paulo estacionado na 8ª posição e podendo ainda ser ultrapassado pelo Corinthians nessa rodada. O Grêmio e o Bragantino também já fizeram 36 jogos, então não tem como passar o São Paulo. Mas num próximo tropeço do São Paulo, ele pode ser sim superado por Grêmio e Bragantino. O Fluminense, por sua vez, vai para a 5ª colocação com 58 pontos, um jogo a mais que o Botafogo, mas se o Botafogo perder ou empatar com o Corinthians no domingo, o Flu manterá essa posição à frente do Botafogo. E tem o Bahia que ainda vai fazer o jogo. O Botafogo passa. Não, o Botafogo tem que 58, desculpa. E o Bahia, se perder, né? O Bahia olha a diferença que fez uma vitória como essa, né? Porque foi para 8 gols de saldo, o Bahia, por exemplo, ficou com 4. Se o Bahia ganhar o jogo dele, empata. Caramba, e o Fluminense com 17... o Bahia tem 2 pontos a menos, né? Mas que me chama a atenção, o Fluminense com 17 vitórias no campeonato só tinha um saldo de 2. Pouco, né? Vitórias, o Zubeldia, sequência no Maracanã, era tudo 1-0. E o Corinthians e o Galo podem chegar aos 48 pontos. Mas no caso o Galo não tem como superar o São Paulo no número de vitórias. Não tem número de vitórias, mas tem como entrar nessa briga pela possível pré-Libertadores, né? Possível pré-Libertadores. Lembrando que o 8º só vai para a pré-Libertadores se o Cruzeiro ou o Fluminense, né, ganhar a Copa do Brasil. Aí o 8º colocado estará na pré-Libertadores. Exatamente. Bem. Agora, um time... a gente viu o Canóbio, 13 jogos também sem marcar. É bastante coisa. Agora, para mim, a chave do time do Fluminense nas mãos do Zubeldia, a gente acha que vai ver na tela, o time que entrou em campo, que é um jogo histórico, é o Lúcio Acosta. Ele é muito bom jogador. Jogador argentino, baixinho, muito bom de bola. Ele está fazendo muita diferença, né? Hoje o Hércules saiu machucado para entrar o Nonato, que a gente ouviu falar. Thiago Silva saiu no segundo tempo também, mas aí era claramente já com o jogo resolvido para dar um descanso para o veterano. O pepino do Fluminense mesmo, pensando nessa reta final em Copa do Brasil, é o ataque, né? O Everaldo não convence a torcida pega muito no pé dele. O John Kennedy é melhor do que o Everaldo, mas o John Kennedy é aquela coisa, né? Você não sabe se pode contar ou não. Você não sabe se pode contar, exatamente. Mas o Acosta faz muita diferença para esse time. Ele muda o time do Fluminense, mas é importante, né, lembrar da boa fase do Canóbio e do Serra, os dois jogadores pelo lado de campo, né? Eles também ajudam a fazer a diferença nessa fase fantástica do Fluminense com o Zubeldia. Campanha de time campeão no segundo turno do Fluminense, né? Uma pontuação realmente absurda. É o melhor do segundo turno? Eu precisaria pesquisar, mas eu acho que se não for o melhor, tá ali, colado. Nem sei, mas Palmeiras e Flamengo deram principalmente o Palmeiras deu uma despencada, né? Então eu não sei, vale a pena ver. Eu ouvi alguém falar que com o Zubeldia o Fluminense tinha uma campanha de time campeão. E ganhou todos os jogos do Maracanã, todos. E 100% de aproveitamento. Só tomou um gol do Flamengo, o resto ganhou tudo.
Maior vitória do Fluminense sobre o São Paulo na história era um 7-2 em 1960 no torneio Rio-São Paulo. Caramba. O São Paulo não perdia por 6 gols desde o 7-1 que levou do Vasco, se não estou enganado. Caramba. Muitos anos atrás. Isso aí foi no 2001 ou 2000, alguma coisa assim. 2000 ou 2001. E é a maior vitória do Fluminense na história sobre o São Paulo. Quer dizer, um jogo... O Fluminense não fazia 6 de vantagem sobre ninguém, também fazia mais de 10 anos nos pontos corridos, bastante tempo. Então, assim, é um jogo que entra para a história. Eu não sei que cabeça que vai rolar, Tomás, mas time grande, quando toma de 6, de 7, alguma cabeça sempre rola, né? Agora, que coisa, hein? Nesse Campeonato Brasileiro, a gente teve... Vai ser o do Belmonte, o Flamengo ganhando de 4 do Corinthians, o Flu ganhando de 6 do São Paulo e o Vasco ganhando do Santos de 7. 6. Eu sempre me confundo. 7, né? Acho que agora 6. São 3 cacetadas de times cariocas sobre paulistas. Verdade. Vasco no Santos, Flamengo no Corinthians e Fluminense no São Paulo. Faltou o Botafogo no Palmeiras. Palmeiras. Não rolou. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a goleada do Fluminense 6-0 sobre o São Paulo, como eu falei no início do vídeo, né? Uma goleada dessa entre 2 times grandes é difícil da gente ver hoje, né? Hoje em dia, no caso, mas 6-0 para o Fluminense. Trazer aqui as estatísticas aí da partida. Na posse de bola, o Fluminense superior, 57-43. Finalizações no gol, no caso 16-5 finalizações, no gol 11-1. 11 finalizações no gol do Fluminense, rapaz. Grandes chances, 9-0, rapaz. Escanteio do São Paulo teve mais, 4-3. Passes, 556 do Fluminense, 421 do São Paulo. Faltas, 11 do São Paulo, 8 do Fluminense. Cartões, 1-1. Rapaz, que foi isso, hein? 6-0 para o tricolor das Laranjeiras. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.